חייבים ידוע, הקוד עגום ומסתורי, מינו נופל, משהו ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. Hag Pesach Matzot Sameach. Feliz Páscoa e feliz festa de pães asmos. A ordem de Paulo, o apóstolo, é: alimpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versos 7 e 8. Tudo o que fazemos no mundo físico é algo que já existe no mundo espiritual. Quer o exemplo disso? O tabernáculo. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos que tirar da nossa casa o fermento. Por quê? Também isso está significando e mostrando para nós que também temos que tirar da nossa alma toda a maldade, mágoa, malícia e sermos novas criaturas. Da primeira à terceira festa são acontecimentos contínuos. Lucas 22, de 1 a 8 diz: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, pois, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, e como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram de lhe dar dinheiro em troca de Jesus. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, pois, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Jesus falando: Pedro e João, ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Em Êxodo 12, 1 diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Por que faz questão de dizer que falou na terra do Egito? Porque eles estavam sob um calendário egípcio. Então, e eles estavam ali escravos. O Senhor falou com seus servos na terra do Egito, porque eles viviam em um calendário daquele local, e Adonai queria que eles vivessem sob o calendário do Eterno, porque não havia como o Senhor marcar um encontro com seu povo se os calendários não fossem diferentes. Por esta razão, Adonai determina que daqui por diante eles passariam a viver sob novo calendário, o calendário de Deus, ou seja, o calendário bíblico. É como se dissesse: assim sendo, esqueçam o passado e vamos começar tudo de novo. Êxodo 2, verso 2 diz: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano.
Logo, este é o primeiro passo para que haja libertação até os dias de hoje. Fazer uma techuvá, retorno ao início de tudo, para pegar o fio da meada e seguir em frente no calendário daquele que é o eterno. Porque até então, eles estavam presos às festividades do calendário dos egípcios e nós, no calendário romano. Por exemplo, os que conhecem apenas o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII, estão predestinados a seguirem e saberem apenas sobre as festas que este calendário estabeleceu. Por exemplo, festa da Senhora Aparecida, festa do São João, do São Pedro, do São Sebastião, do São Benedito e aí vai. Numa rotina que não acaba nunca. Enquanto isso, se perde o que está acontecendo no calendário bíblico. Em Pêssar, os judeus têm 4 cálices de vinho sobre a mesa com os seguintes simbolismos. O primeiro cálice, a primeira taça, significa tirarei, promessa cumprida. Deus tirou eles da escravidão. Segunda taça, livrarei, promessa cumprida. Deus deu livramento dos inimigos, quando ele fez eles atravessarem por uma porta onde não tinha porta, pelo mar. Terceira taça, resgatarei, promessa cumprida. Nosso Redentor tomou o primeiro, o segundo e no terceiro cálice disse: este é o cálice, do meu sangue, que representa o meu sangue, cálice da nova aliança. E durante o jantar de Pêssar, ao tomarem a primeira taça de vinho, os judeus agradecem dizendo que este é o cálice da nova aliança, que simboliza o sangue derramado por nós. Tomar o cálice do Redentor é confessar que eu não consigo me redimir sozinha e que eu preciso de um Redentor. O quarto cálice é tornarei. Ele voltará. Essa promessa está para se cumprir. Ele voltará e nos levará com certeza. Foi ele mesmo que disse, João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é o que nós estamos esperando. אני זוכר לפני שנים לחשתי מה קורה בפנים, אבל עכשיו המעבר מנוע, ואיך הייתי פעם נע בתוך תוכך עם היונה, ואיך נשמנו יחד, הללויה. Antes de tomar o primeiro cálice, os judeus oram agradecendo assim: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam borepri ha-gafen beshem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Rei, nosso Elohim, nosso Deus, Rei e Criador do Universo, que nos dá o fruto da vide, em nome de Jesus, o ungido. 3 matzotes, ou 3 pães sem fermento, que se transformam em 4, estão também sobre a mesa. E ao comer a primeira matzá
é o singular, matzot é plural. Então, ao comer o primeiro pão, a primeira matzá, pão sem fermento, agradecem dizendo assim: Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamatzot lehen min haaretz, Beshem Yeshua Hamashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei e Criador do universo, que tiras o pão da terra, em nome de Jesus ungido. Mas também chega o momento de relembrar o maror. Maror é o amargo que a escravidão traz, o clamor dos prisioneiros quando Deus ouviu. Assim comem a segunda matzá, o segundo pão, com um patê de ervas amargas e agradecem dizendo assim: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam borepri hagatfen Beshem Yeshua Hamashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei e Criador do universo, que nos dá o fruto da vide, em nome de Jesus, o ungido. E assim também agradece pela segunda matzá, pelo segundo pão. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz lehen min haaretz, Beshem Yeshua Hamashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei e Criador do universo, que tiras o pão da terra, em nome de Jesus, o Mashiach, o ungido. E chega o momento então da refeição. Os judeus vão fazer então a refeição, e a oração de agradecimento é essa: Baru atah Adonai Elohei Avotenu Hanun Verahum Adonai Teref Natan Lireav. Bendito é Deus, Adonai, Deus de nossos pais. Gracioso e compassivo é Adonai, o nosso Senhor, que concede alimento aos que o temem. Voltam então, eles terminam o jantar, aí eles voltam à celebração após o jantar e pegam o terceiro cálice e a metade da terceira matzá. Então, o terceiro cálice e a metade do terceiro pão sem fermento. E diz: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam borepri hagafen Beshem Yeshua Hamashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei e Criador do universo, que nos dá o fruto da vide, em nome de Jesus ungido. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz lehen min haaretz Beshem Yeshua Hamashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei e Criador do universo, que tiras o pão da terra em nome de Jesus ungido. E prepararam então a Páscoa. Lucas 22, 13 a 17 está escrito: E chegada a hora, pôs-se à mesa, ele, Jesus, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Lucas 22, o verso 18 e 19, está escrito: Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Dá para perceber, amigo ouvinte, que o Senhor Jesus está cumprindo mais este mandamento da Torá, ou seja, ele cumpre toda a Torá.
Aí, Lucas 22, verso 20 e 21, está escrito: semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. A outra parte da matzá, do pão asmo, representa a ressurreição de Jesus. Também é uma profecia cumprida, porque ele ressuscitou. Mateus 22, 28, versos 5 e 6 diz: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E antes de comer a última metade da matzá, do pão, oram da mesma forma, mas com a alegria de saber que ele já ressuscitou e é a primícia. Em seguida serão os que dormem e depois os que ficarem até o arrebatamento da igreja. Mas ele é a primícia. E chega o momento final da quarta taça de vinho. Aqui tem uma diferença entre os judeus que ainda aguardam a vinda do Machia e eles não bebem. Mas os judeus messiânicos ou nazarenos que já aceitaram a Jesus, o Cristo, e fazem parte da igreja, estes sim bebem e se alegram na esperança de que em breve o reino do céu será estabelecido na terra, promessa que aguardamos com alegria. Aleluia, 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 aleluia. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30. Assim como Jesus fez, cantou ao concluir o cerimonial. Cantamos também o Salmo 136. E encerram, os judeus messiânicos encerram dizendo: Lashana Abba Yerushalayim, ou seja, que no ano que vem estejamos em Jerusalém. Nós também falamos isso. Nós esperamos a Jerusalém celestial, claro. Então, se Pêssar foi no dia 14 de Nissan de 5.781, no nosso calendário, 27 de março de 2021, às 18h30, dia 15 de Nissan de 5.781, ou seja, 28 de março de 2021, a partir das 18h30, vamos entrar na festa dos asmos. O Senhor começa dizendo assim, Êxodo 12, 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então, hoje, que é dia 28 de março, e 28 de março, a partir das 18h30, será então comemorada a festa dos pães asmos, ou seja, como está no plural, matzot. Sem fermento, que significa mudança de vida, rompimento com o passado. É festejado como a primícia da cevada, e a ordem era não pôr fermento. O fermento, isto é, a corrupção, pecado, maldade, malícia e toda espécie de iniquidade ao qual ele representa, tinha que ser retirado das casas, a fim de que apenas estivesse ali dentro santidade ao Senhor. Jesus Cristo ungido, o pão da vida,
é puro e imaculado. Se na Páscoa o elemento foi o cordeiro, agora é a vez de um elemento da natureza, a cevada, que por sua vez já está tudo preparado. Levítico 23, 6 a 8 diz: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Não é festa dos judeus, não é festa de igreja nenhuma, mas é festa do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Êxodo 12, 8 diz: E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, de 15 a 20 diz: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis. Quem são esses estrangeiros que Deus está falando? São aqueles que não nasceram dentro da nação de Israel. Eu, por exemplo, sou brasileira. Você, amigo ouvinte, se for brasileiro. A festa dos pães asmos marcava a colheita da cevada e dá-se um dia após a Páscoa. A cevada representa a salvação que primeiro veio para os judeus. Por esta razão, Jesus ceou com os 12 discípulos representantes das 12 tribos. Hoje não temos cordeiro para morrer, nem precisa, porque Jesus é o cordeiro que foi morto uma única vez para expiar o pecado e nos libertar das garras do inimigo das nossas almas. Então, usamos o vinho, como Jesus nos ensinou, usando naquela noite com seus discípulos para simbolizar seu sangue derramado por todos nós. Mateus 26, 26 diz: E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí, 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz: Porque eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, se a Páscoa simboliza o sacrifício, a festa dos pães asmos é para lembrar da santificação. Porque sem santificação não se vê a Deus. E santificação exige movimento, exige eu tomar uma atitude para ser santo. Por isso que o Senhor, quando ele fala sede santos, ele põe no verbo imperativo, um verbo de movimento,
que diz, ó, vocês sede santo. Ah, mas não estou sentindo. Sede, obedeça e pronto. Levítico 20:26 diz, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. 1 Pedro 1:15 e 16 diz, mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E eles concluem dizendo para essa festa, Lashaná Abá Yerushalayim, que no ano que vem estejamos em Jerusalém. Você pode dizer amém? Você quer isso? Porque Lashaná Abá Yerushalayim, que nós esperamos, é a Jerusalém celestial. E eu e você, eu quero, no ano que vem, eu quero cear lá em Jerusalém.